Olá pessoal, fiquei um tempinho fora, muito trabalho na advocacia pública, muito trabalho na universidade, também sou professor de cursinho, mas eu quero aproveitar esse canal do YouTube para manter as minhas reflexões mais filosóficas. A ideia é a gente levar a sério o direito, a ideia é a gente levar a sério a epistemologia, levar a sério a filosofia. Então, as reflexões que a gente traz aqui eu até tento dar uma facilitada na linguagem, mas a gente não pode deixar de levar a sério, tá bem? Então acontece, vocês vão notar que são reflexões com certo grau de dificuldade, mas eu acho que não vai ser nenhum problema, a gente pode seguir debatendo. Então eu vou continuar alimentando o canal. Comprei equipamentos novos, é esse o meu objetivo, era uma reclamação do áudio, que era um áudio muito ruim. Então comprei um microfone, comprei uma câmerazinha melhor. Então espero que os nossos vídeos estejam melhor editados também aí no futuro próximo. Tá legal, pessoal? Então, o tema do vídeo de hoje, que aliás eu vou dividir em mais de um vídeo, é sobre o direito administrativo na contemporaneidade, ou diagnóstico do tempo do direito administrativo. Eu sou um otimista com relação ao iluminismo. Eu até seria ainda um moderno, digamos assim. Eu acho que o mundo e a civilização passaram por progressos nos últimos 200 anos. Então, os progressos são inegáveis, tá? Só que eu vejo a contemporaneidade do direito administrativo com um certo pessimismo, principalmente no Brasil, mas é um movimento mundial, tá bem? Então o que acontece? O direito administrativo, então, direito, na minha concepção, o direito das políticas públicas, sabemos que nós tivemos diversos critérios sobre o que vem a ser o direito administrativo, ou seja, direito do poder executivo, direito dos serviços públicos, direito da função administrativa. Entendo que é o direito das políticas públicas e as políticas públicas têm por função a efetivação dos direitos fundamentais. Então, direito administrativo é todo aquele direito que envolve o regime jurídico dos instrumentos que vão realizar direitos fundamentais. O poder de polícia realiza direitos fundamentais, os serviços públicos realizam direitos fundamentais, a intervenção do Estado na propriedade privada realiza direitos fundamentais, o fomento também. Então isso aí é o direito administrativo, tá legal, pessoal? Penso também em voltar a esse tema aí mais adiante. Então o diagnóstico do tempo do direito administrativo no Brasil hoje. Tá? Então, esse é um trabalho de cunho mais sociológico do que precisamente jurídico. Ele envolve também um pouquinho de, não só de leitura da atualidade, mas um pouquinho também de leitura prospectiva. Espero que ela seja realista no sentido científico do termo, muito embora o meu desejo pessoal seria de que ela não fosse realista, que ela não realmente acontecesse como eu imagino que aconteça a curto prazo, tá bem? Então, a minha leitura é uma leitura agora do direito administrativo a curto prazo. Bom, então o que acontece, pessoal? A ideia é que nós estamos numa nova era de questionamento do iluminismo, do humanismo. Nós estamos numa nova era de superstição, uma nova era de egocentrismo levado ao máximo, ou seja, uma era de hipervaidade, tá bem? E essa era de hipervaidade, hiperindividualismo e hipercapitalismo refletem no direito administrativo. Então é óbvio, né, que qualquer mudança social vai refletir em todos os ramos do direito, mas a minha preocupação é com o direito administrativo, tá bem, pessoal? Claro que também a minha preocupação é com o direito constitucional, mas é evidente que dada o entrelaçamento entre direito administrativo e constitucional, eu acabo aqui falando dos dois ao mesmo tempo. Então esse é o problema, ou seja, o problema da minha fala aqui é identificar quais são os elementos culturais e sociais que estão realizando mudanças no direito administrativo. E na minha visão essas mudanças não são de todo positivas, tá bem? E como hipótese, então, como elementos culturais, né? Essa é a ideia de uma pobreza cultural, de indivíduos autoexplorados, a ideia, novamente, de uma colonização da racionalidade instrumental sobre a racionalidade comunicativa. Então, essas são as hipóteses, uma certa superação do iluminismo e do humanismo. Não quero ser tão ousado assim a ponto de dizer que o iluminismo e o humanismo passaram.
Não é isso, por isso que eu utilizei esse termo. Um questionamento e talvez uma relativização, tá? É mais ou menos nessa linha. Também não quero fazer terra arrasada, muito embora eu tenha minhas preocupações. Então, nesse vídeo e no próximo, eu vou trazer temas que refletem no direito administrativo. O primeiro tema que reflete no direito administrativo é a ideia de pós-verdade. Todos aqui já ouviram falar de pós-verdade. Há muitas caracterizações e causas para a pós-verdade, enfim. Mas vamos lá. Então a gente tem que lembrar que o cientista, ele sempre foi alguém contrafático. Ou seja, a ciência sempre foi contrafática. Nós tínhamos o senso comum e nós temos o pensamento científico. O pensamento científico, geralmente, ele se opõe ao senso comum. Tá? Vamos imaginar, na Idade Média, lá as pessoas olhando a Terra plana, e aí então o cientista vem e diz que a Terra ela é esférica. E ainda por cima não é uma esfera perfeita, é um geodésio, né? Então, acaba que o cientista, ele enfrenta e questiona o senso comum. Tá? Evidentemente que o senso comum pode reagir de diversas maneiras. Então a figura do cientista sempre é de alguém que é questionador. Todo cientista, para ser cientista, tem que questionar. Vamos lembrar que a Constituição estabelece que são funções da educação o ensino, a extensão e a pesquisa. Logo, um professor universitário deve ser também um pesquisador. E o professor universitário, como pesquisador que é, ele é alguém que tenta, sem alcançar, né, questionar os seus prejuízos e seus preconceitos. E aí, então, por isso que o pensamento científico, ele é um pensamento antipreconceituoso via de regra, muito embora nós saibamos que a própria ciência vai criar os seus preconceitos, o seu senso comum e assim por diante. Mas o que acontece? Então, o pensamento científico ele é contrafático, ou seja, ele é contrário àquilo que o senso comum imagina que os fatos ocorram, tá? Então vamos imaginar agora, em pleno ano de 2019, que é quando eu gravo esse vídeo, nós estamos tendo uma frente fria no hemisfério norte, mais particularmente na América do Norte. Então, para o senso comum, isso significaria que não há aquecimento global. É óbvio que isso é um fato isolado, que a medição do aquecimento global ela tem que ser feita não a partir de fatos isolados, e sim através de constâncias, através de comparações no tempo, através de experimentos científicos. Então, o que acontece? A relação ciência-senso comum é uma relação de questionamento. E a ciência, então, ela vem e diz, olha, senso comum, você está errado. Né? Ou melhor, as pessoas que são os portadores do senso comum estão errados. Aí a relação com o cientista pode ser uma relação de admiração. Se as pessoas são humildes, vão se admirar e questionar os seus prejuízos. Mas vamos lembrar que o ser humano ele é alguém que tem que sobreviver, foi adaptado para enfrentar os mais diversos problemas. Tá? E aí o que acontece? A vaidade do ser humano é uma adaptação. Só que particularmente na nossa época nós vivemos uma era de hipervaidade. Hiperexposição. Não vou falar aqui de Facebook e tudo mais, também uso, é óbvio, né? Instagram. Mas estou falando aqui da hipervaidade. Nós vivemos num caldo cultural onde o intelectual, por razões várias e também por culpa dos próprios intelectuais, também, mas por razões políticas também muito fortes, o intelectual ele é questionado, o cientista ele é questionado, o pensamento científico ele é questionado. Então não, a pós-verdade é aquela proposição que vai se estabilizar, mesmo sendo absolutamente contrária a qualquer racionalidade e a qualquer fato. Então, por exemplo, não há aquecimento global porque agora existe uma onda de frio nos Estados Unidos e no Canadá. Pronto. Essa é uma pós-verdade. Tá? Bom, o que acontece? O pensamento científico, claro que nós podemos questionar cada uma dessas proposições e eu questiono todas elas, tá vendo? Eu vou falar aqui o básico, tá?
pensamento científico ele tem a pretensão de ser suficientemente fundamentado. Quando eu explico alguma coisa, eu deveria saber o porquê. O pensamento científico ele é regido por uma ideia de causa, consequência. Claro, vamos lá, por exemplo, no Mohan, nós vamos encontrar todo um questionamento de que nós temos pequenas causas causando grandes consequências, grandes causas causando pequenas consequências, enfim. Mas, em princípio, tudo teria uma causa e toda causa geraria uma consequência. Isso seria possível de observação científica. Nós poderíamos observar essas causas e nós poderíamos reproduzir os experimentos cientificamente. Ok, professor Jair, você é um professor da área do direito. O que significa isso? Você está falando aí de ciência dura. Significaria que, por exemplo, proposições morais e jurídicas que nós falamos, por exemplo, o ordenamento jurídico não prevê a pena de morte, o ordenamento jurídico, a Constituição não traz a possibilidade de prisão em segunda instância. Nós seríamos capazes de formar um consenso com relação a isso. Onde está escrito lá, por exemplo, que o Estado não vai ter relações de intimidade com a igreja, significaria, então, proibir a aliança com a igreja e somente via exceção, então, alguma política aí de interesse público. Tá? Então, é possível também analisar cientificamente o direito. Isso é um outro problema que a gente olha mais adiante. Tá? Mas a questão, então, da pós-verdade é que essas proposições básicas são rechaçadas. Mas vamos continuar ainda. O que diz a epistemologia básica, digamos assim, ainda? Que pode até as proposições científicas terem alguma conexão distante com projetos políticos, mas elas não podem ser instrumentalizadas com esses projetos políticos. Tá? Então, pode, por exemplo, assim servir para a emancipação da humanidade, mas ela não pode ser instrumento de um projeto político específico. Tá? As proposições científicas são fruto da razão, ou pelo menos de uma razão sensibilizada, tá? E não fruto de uma intuição, não fruto de de instintos básicos. E, em princípio, o sujeito que observa os fenômenos, ele tenta, muito embora não consiga de plano, mas ele pelo menos tenta se imunizar das suas paixões. Tá? Na pós-verdade, nós vamos ter um questionamento muito forte disso. O que acontece? E qual que é a diferença disso para a ideologia? Nas verdades produzidas ideologicamente, nós tentávamos, ou melhor, o ideólogo, isso no conceito clássico de ideologia, né? Ele dizia o seguinte: não, a minha verdade ela é produzida conforme a minha ciência, a minha verdade ela é desinteressada, a minha verdade ela está baseada numa ideia de causa-consequência, a minha verdade ela é fruto da razão. Ou seja, o ideólogo ele tentava disfarçar que a sua proposição era razão instrumental. Na pós-verdade não há esse disfarce. Na pós-verdade o sujeito, senso comum, que se coloca contra os cientistas, seja do direito, seja das ciências duras, ele admite que ele, por exemplo, está pensando com o fígado, digamos assim. Ele admite que a mera vontade. Então a verdade ela não é estabelecida a partir da razão, a verdade é estabelecida a partir da vontade. É uma espécie de reedição aí do nazismo piorado até, né? Então a pós-verdade ela é uma proposição que está submetida aos desejos dos seus portadores e isso não é visto como um problema. Bem, e a pós-verdade ela está instrumentalizada por um projeto político, tá? E ela também não demanda esclarecimento de causa e consequência, tá? Ela não demanda esclarecimento de causa e consequência. E a fundamentação é extremamente fraca, tá? Então, por exemplo, o sujeito vai dizer que a Terra ela não está aquecendo, porque, afinal de contas, existiu lá uma grande nevasca lá no hemisfério norte, que na ditadura existia um sistema de saúde que atendia melhor as pessoas, porque seu avô falou, não traz dados.
que a educação era melhor, não traz dados também, e se trouxer dados a pessoa não vai se importar com esses dados. Para o direito administrativo isso é muito problemático. Em primeiro lugar, o direito administrativo se torna muito relativo, ou seja, qualquer coisa é direito administrativo, qualquer interpretação da Constituição vale, né? Ainda, qualquer moral vai valer, e uma moral piorada provavelmente. E ainda por cima, pessoal, as políticas públicas dependem de uma base de fatos exata, ou quase exata, ou científica. Então, por exemplo, a política pública ambiental, para atingir os seus objetivos, nós vamos ter que acreditar, por exemplo, que existe aquecimento global, que se nós matarmos uma área de terras, as nascentes vão deixar de existir, isso vai implicar em crise hídrica mais adiante. Então nós temos que acreditar em consensos científicos básicos para trabalhar com o direito administrativo, e não só básicos, melhor dizendo, nós precisamos de ciência dura, de ciência então, da natureza bem formatada e com bastante complexidade, e nós precisamos, obviamente, de ciência social, seja sociologia, seja economia, seja administração, seja o direito, também bem desenvolvido para o direito administrativo funcionar. No momento em que essas coisas não importam mais, o direito administrativo perde. Então, um dos pontos de preocupação com o direito administrativo na contemporaneidade é a interação entre o direito administrativo e a pós-verdade. Tá bem, pessoal? Então, um direito administrativo da pós-verdade é um direito obscuro, é um direito fraco, é um direito que não vai cumprir a sua função social. Tá? Bom, uma outra tendência do direito administrativo. Direito administrativo e crise do hipercapitalismo. Então acontece, pessoal, o direito administrativo, sempre muito conectado com o sistema produtivo, por óbvio. Né? Então, com as diferentes revoluções industriais, nós tivemos com as diferentes revoluções, nós tivemos diferentes perfis do direito administrativo. Então, por exemplo, num determinado período, nós precisamos de trabalhadores qualificados, trabalhadores saudáveis, que fossem para as fábricas. É assim que foi formatado o direito administrativo no período getulista, que ainda o Brasil bebe dessa fonte. Mas no momento em que os empregos escasseiam e no momento em que esse sistema é questionado, o direito administrativo perde força. Mas não é bem isso que eu vou falar. Então, a ideia da economia atualmente é uma substituição do setor industrial pelo mercado financeiro. E nós sabemos, então, que o mercado financeiro ele é, de certo modo, parasitário do mercado de serviços e mercado industrial. E aí, dependendo dessas relações, pode ou não gerar crise. Por outro lado, o mercado financeiro ele não é só parasitário, ele é fomentador também da indústria. Mas o que acontece? À medida que o capitalismo ele foi se reinventando e sofrendo crises, tá? Novos mercados e novas reinvenções do capitalismo foram surgindo. Então, tinha uma crise do capitalismo. Vamos inventar um novo mercado. Vamos atrás de colônias. Vamos inventar novos serviços. Tá? Talvez seja pessimismo dizer que não há novos mercados a serem inventados. Afinal de contas, nós temos a quarta revolução industrial aí e tudo mais. Mas o fato é que nós não estamos vislumbrando uma nova abertura de mercados tão grande como foi a abertura de novas colônias, a concessão de poder de compra à massa da população, como foi a abertura do setor de serviços, como foi a globalização. Então nós não vemos mais uma possibilidade tão grande de mercados. Então aonde sobrou para se ganhar dinheiro? Como que alguém vai ganhar dinheiro nos países periféricos e nos países centrais atualmente, se não há mais uma grande abertura de mercado? Então a ideia aqui, a hipótese é que os novos mercados estão escassos, mesmo com a revolução tecnológica, o que diminui o problema, mas não o soluciona. Então nós temos uma
em conjunção à escassez de novos mercados, o fim de alguns freios morais. Então, por exemplo, era um freio moral a ideia do exército privado. Em princípio, só poderia servir no exército aquela pessoa que fosse um patriota. Você não poderia pagar para um exército privado. Esses freios morais foram cada vez sendo abandonados. Então a hipótese é: novos mercados estão escassos, certos freios morais não existem, tá? Então, o que acontece? O que era prestado pela administração pública passa a ser um bom mercado, tá? Ainda mais sabedores nós que a administração pública ela vai ser uma boa pagadora. Como, professor? Se nós temos crise aí, precatório e tudo mais, é que a administração pública ela vai cobrar tributos. Isso ela não vai renunciar, isso nunca vai acontecer. A administração pública vai cobrar tributos e vai pagar fornecedores e prestadores de serviços terceirizados e ONGs, de qualquer maneira, via pagamento direto, tá? Ou via voucher. De uma forma ou de outra, sempre vai estar resolvido um dos problemas de um dos lados do capitalismo. Ou seja, uma empresa ela sempre tem um problema. Será que vão comprar o meu produto? Se uma empresa ela está fornecendo serviços para o poder público, nós temos aí uma garantia de entrada de recursos certos. Tá? Então, é muito clara a tendência de uma privatização cada vez maior de tudo. Não é só de empresas e alguns serviços, de tudo, tá bem? Terceirização e tudo mais. Essa é a tendência a curto prazo, que pode refluir, né? Pode mudar as forças políticas e tudo mais, né? Mas a tendência é uma privatização absoluta de tudo. Por quê? Porque é o único mercado garantido que sobrou. É isso. Então, se eu tenho muito dinheiro, se eu, por acaso, eu fosse herdeiro de uma fortuna, o que eu não sou, o que eu faria? Eu correria o risco de abrir uma indústria para vender alguma coisa? Vou construir bicicleta, que é algo que eu gosto. Ou eu daria um jeito de participar de uma concessão de um pedágio e ganhar muito dinheiro certo. Ou prestar serviço para a administração pública de algum modo, parceria público-privada ou algo assim. Então, pessoal, esse mercado é um mercado em franca expansão, tá? Então, essa é uma tendência da administração pública. E nós vamos ter uma fuga do direito administrativo. Por exemplo, vamos supor que eu sou dono desse pedágio. Eu vou colocar os meus parentes nesse meu pedágio. Eu vou comprar de quem eu quiser o meu asfalto. Eu vou, além de empregar os meus parentes, eu posso perseguir oponentes políticos. Não vou deixar nenhuma pessoa de determinado partido ser meu empregado. Eu vou tentar influenciar as pessoas para votarem em determinado partido. Vou ainda doar como pessoa física para políticos. Né? Então nós temos uma fuga do direito administrativo e essa fuga do direito administrativo reflete no rebaixamento do padrão moral da sociedade. Tá? Isso me parece a curto prazo inevitável, tá bem? Porque nós temos... Não adianta. Os mercados serão abertos e é o único lugar, um país em crise, mas não é só o Brasil que está em crise, né? O mundo todo está em crise. Num mundo em crise, é a única maneira, tá? Então, o último tópico, antes de eu fechar esse vídeo, né? Ainda vou falar sobre isso num próximo, é sobre o direito administrativo e o homem vendido a si mesmo, o homem autoexplorado e o homem autoalienado. Tá? Então sempre se falou lá, aquela leitura clássica lá, que o homem, o trabalhador e a trabalhadora se vendiam para o seu patrão, isso era um processo aí de alienação. Mas a questão é o seguinte, toda essa leitura, ela mudou muito. O que nós vemos hoje como um grande fenômeno, né? Que é aquela pessoa empregada de si mesmo, né? Essa pessoa, ela era uma empregada, agora ela se tornou uma pessoa jurídica, se tornou autônoma, prestadora de serviço para um tomador ou para vários ao mesmo tempo, né?
E essa pessoa, então, ela está regida por uma ideia de hipereficiência. Fica cansada, trabalha a semana inteira e ela assume os riscos do seu trabalho. Esse trabalho não é regido pelo direito público. Vamos tomar o exemplo do paradigma do Uber, né? Então, nós não vamos ter uma proteção do motorista. Não há aí praticamente normas de direito público na relação entre o usuário do serviço e o motorista do Uber e o motorista do Uber e o Uber. Aqui estou falando do Uber, mas pode ser qualquer aplicativo aí e outras hipóteses de pejotização, enfim, só estou dando esse exemplo. O sujeito pode, de repente, não estar nem contribuindo para a Previdência Social. Então, esse sujeito não vai ter uma fiscalização do trabalho para evitar acidentes de trabalho. Talvez não tenha seguro. Tá? Ele não vai contar com a ajuda dos tomadores de serviço quando acontecer um acidente. Provavelmente ele não vai poder processar o tomador do seu serviço. Tá? Então, é uma pessoa que está numa situação muito precária. Só que qual que é a parte interessante em termos de direito administrativo? Esse indivíduo que se auto-explora, ele não quer o direito administrativo. O direito administrativo é um estorvo para ele. Com uma certa razão, né? Uma certa razão. Às vezes são regulamentos inúteis, regulamentos que não servem para muita coisa. Mas são pessoas que veem a regulamentação... Quando eu falo que são pessoas, estou falando de uma cultura, né? Há uma cultura de ver a regulamentação e ver os mecanismos protetivos e administrativos de proteção dele e do usuário, ou seja, do interesse público, do interesse de todos, ou seja, o interesse público é ver todo mundo, né? Então, há uma tendência de ver os mecanismos protetivos como estorvo, como algo que atrapalha, que gera custo. Então, há uma cultura de querer sair do direito administrativo. Voluntariamente se quer escapar do direito administrativo porque o direito administrativo é visto como um problema, como um estorvo. Tá? Então, essa também é uma das características do direito administrativo contemporâneo. Tá? É um direito administrativo que é visto como um estorvo. Então, quais são as três características, ou melhor, as três tendências do direito administrativo a curto prazo que a gente viu nesse vídeo? Vou falar mais no próximo vídeo, tá bem? São: pós-verdade reflete em péssimos diagnósticos e péssimas perspectivas de justiça e moral para o direito administrativo. Nós temos uma perspectiva de o direito administrativo ser a próxima fronteira do mercado. Então, colonização da racionalidade comunicativa pela racionalidade instrumental. Tá? Então, fuga do direito administrativo por aí. E fuga voluntária do direito administrativo pelo novo indivíduo periodizado, pelo novo indivíduo que é livre, mas ele mesmo se coage. Ele mesmo se coloca meta de desempenho irreais e ele mesmo assume riscos grandíssimos, assume riscos desproporcionais à sua atividade e ele quer escapar do direito administrativo. Então, pode ser a visão de um professor de um direito administrativo um tanto quanto pessimista, né? Geralmente os professores são pessimistas às vezes, porque a sua perspectiva é ser uma perspectiva crítica, né? Então, não é ver o mundo em cor-de-rosa. Mas, por enquanto, eu acho que tem alguma racionalidade aí. Mas lembrando, são perspectivas a curto prazo. Eu não refleti e, cientificamente, é muito difícil fazer uma prospecção a médio prazo, quiçá a longo prazo. E, como eu falei no início do vídeo, ainda sou um iluminista. Ainda acho que a ciência trouxe progressos e, nos 200 anos, nós progredimos em todas as áreas, ou quase todas as áreas, praticamente. Tá? Então, segue o baile aí, pessoal. Desculpa para quem... viu aí esse vídeo e talvez não tenha sido animador, mas enfim, sigamos refletindo aí e debatendo.